essas perguntas difíceis sobre abuso, elas são necessárias que sejam feitas, mas as pessoas não fazem, elas não têm coragem. Então, por mais crucial que seja ter conversas abertas e honestas sobre isso, e hoje eu diria mais ainda, porque estamos vivendo num momento em que o conhecimento, a informação está disponível todo o tempo. Então, é importante a gente fazer sim essas perguntas, né? E aí, pensar nessas perguntas para ter insights e perspectivas que vão ajudar a promover uma compreensão, né, mais profunda, mais compassiva sobre esse assunto tão delicado. E uma pergunta, a primeira pergunta que vem é o que é que constitui o abuso? E aí ele pode assumir muitas formas, incluindo abuso físico, abuso emocional, verbal, sexual, financeiro, psicológico, de autoridade, de poder, esses que a gente tem falado aí nessa jornada. E é importante que a gente reconheça que qualquer comportamento, qualquer um, que cause danos físicos, mentais, emocionais, psicológicos, financeiros, para qualquer pessoa, é considerado um abuso. Quando a gente vai lá pro dicionário pesquisar quais são os sinônimos de abuso, eu acho que para mim não foi satisfatório, né? Então, por mais que tenha várias palavras sinônimos, é importante eu vou me ater muito mais aqui ao fato de que qualquer comportamento que cause esses danos para qualquer pessoa, isso é um abuso. O abuso, ele é um excesso, indo lá para os sinônimos, né? É um excesso, é uma violência, é um estorvo, é uma violação. Eu acho que essa é a palavra que mais cabe, é uma violação, porque normalmente o abuso acontece. Aí tem diversas maneiras, diversas formas, a gente pode falar aí exaustivamente sobre isso ao longo dessa jornada pelo fim do abuso acontecendo nesse Março Mulher. Nós mulheres precisamos falar mais sobre isso, precisamos ser mais encorajadas a entender o que constitui abuso, a observar nossas relações abusivas, se somos vítimas de abuso, se somos abusadoras. É importante a gente observar, porque às vezes a gente não está prestando atenção e a gente está incorrendo em comportamentos abusivos, né? Então, tudo o que causa dano para o outro, sendo intencional ou não, a gente precisa prestar atenção, porque pode ser considerado abuso. E aí a outra pergunta é, e se eu for vítima de abuso, o que eu faço? O que eu faço? O nosso papel não é dizer o que você tem que fazer, mas também mas é também provocar você a fazer algumas coisas. A primeira coisa que a gente discute quanto a o que fazer. Aqui, o meu papel com vocês, o meu papel com as mulheres no mundo é conscientizar, despertar, conscientizar, convidar para esse lugar de apoio, onde você vai ter conhecimento, ampliação da consciência, tomada de decisão, vai investir nesse resgate, nessa restauração da confiança, do amor próprio, do valor pessoal, investir no talento, se desenvolver, trocar esse caminho de dor por um caminho de amadurecimento, de mais prazer nas coisas simples da vida, de mais alegria, de crescimento. Aí sim, então o que fazer? A primeira coisa se você nunca falou sobre o problema, fale. Fale. Aí tem duas formas de falar sobre o problema. Uma fala que é um desabafo e uma fala que, além do desabafo, é um caminho de resolução, de resolver os problemas que o abuso deixou na sua vida. Então, o desabafo você vai contar para uma amiga, um amigo, uma pessoa da sua confiança. A pessoa pode só ouvir, a pessoa pode interagir, a pessoa pode questionar, a pessoa pode duvidar, enfim. E aí é importante fazer essa diferenciação entre conversar com um amigo e buscar apoio profissional. Se conversar com um amigo resolvesse de verdade os nossos problemas, nós não precisaríamos de psiquiatras, psicólogos, de nenhum tipo de terapia.
de psicanalistas, de nenhum tipo de terapia. Se conversar com o amigo resolvesse, porque todo mundo, via de regra, tem pelo menos um amigo, pelo menos uma pessoa de confiança, pelo menos para desabafar, pelo menos para afogar as mágoas e desabafar naquele momento. Então, é importante, na hora de o que fazer, se eu for vítima, o que fazer? Então, o que fazer? Buscar apoio profissional para você ter condição de ir para esse enfrentamento, né? Aí sim, isso aqui cabe dizer. Denunciar ou não o agressor, isso é uma decisão muito pessoal. É uma decisão muito pessoal. E aí eu não vou entrar muito nesse detalhe hoje. Mas é importante a gente pensar se esse agressor continua agredindo outras vítimas, então não tem o que pensar. Se foi um fato isolado, não vou dizer que denuncia ou não denuncia, mas aí a pessoa, é você que tem que tomar essa decisão, né? As decorrências disso é o que a gente normalmente pensa, né? E aí, quais serão as decorrências? E aí eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Então, outra coisa importante se você for vítima é você não tá sozinho. Existem recursos, existe apoio disponível para que você receba apoio para recuperar e reconstruir, se recuperar e reconstruir a sua vida. Isso é fundamental, isso é realmente extremamente importante. Então, entrar em contato com isso que está acontecendo com você, buscar apoio, fazer o que precisa ser feito, entendendo que essa condição de vítima, ela vai sendo substituída por uma responsabilidade que você vai assumindo sobre você, sobre a sua parte no processo, sobre a sua própria vida. E isso vai ajudar você a caminhar a passos largos, se é possível dizer, nesse processo de restauração da sua autoimagem, da sua autoestima, da confiança, da sua vida interna, né? Da sua saúde emocional, da sua saúde mental. Então, outra pergunta que a gente tem aqui é como é que a gente pode ajudar alguém que está sendo abusado? Aí depende, né? Então, a coisa mais importante, falando de adulto para adulto, é o apoio incondicional no sentido de não julgar. É o incentivo para que a pessoa busque apoio profissional e faça o movimento que precisa ser feito. Em se tratando de crianças, é importante observar. É muito importante observar as mudanças de comportamento, observar o que está acontecendo no universo da criança. E aí tem todo um contexto que a gente vai abrindo aí esses caminhos um pouco mais por aqui. De forma muito específica, encoraje qualquer pessoa que você sabe que foi vítima de abuso ou que está sendo a buscar apoio profissional para que ela receba encorajamento e recursos para lidar com isso, para sair disso. Uma outra pergunta é se o abuso acontece só em relacionamentos românticos. Quiçá fosse. Os abusos acontecem em qualquer tipo de relacionamento. Até você com você. Parece meio absurdo, mas é. Quando você abusa do seu corpo, quando você abusa os seus excessos, excesso é abuso. Você deu o limite até aqui para a pessoa, ela ultrapassou o limite, é abuso. Ela abusou da sua boa vontade, ela abusou da sua paciência, é abuso. Então tudo é abuso. Calma, não é. Aqui a gente está falando de abusos graves, de abusos sérios. Sérios. Que deixam consequências absurdas na vida das pessoas. Profundas, terríveis. Destroem o equilíbrio da pessoa. Destroça a vida emocional dela. Então eu não quero ser leviana em momento nenhum ao falar desse tema, porque ele é muito delicado, ele é muito difícil. E a gente tem que falar. Então, o abuso ele pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento. E eu vou dizer, quando você se excede demais com você está abusando do seu corpo, da sua força, da sua coragem, etc. Então, em qualquer tipo de relacionamento, o abuso é possível de acontecer. Outra pergunta é quais são os sinais de alerta de abuso?
E aí, claro que vai variar dependendo do tipo de abuso, mas pode incluir, por exemplo, lesões físicas inexplicáveis, né? Eu me lembro que, nem me lembro que novela, até porque não assisto há 1000 anos, mas uma outra novela abordou essa questão do abuso e aquela história de caiu da escada, batia o rosto na porta, né? Quando tinha lesões físicas. Observe, né? As mudanças repentinas de comportamento nas pessoas, o isolamento social, uma autoestima baixa, uma pessoa que sempre se compara, que é pessimista demais, que sabe que é a coitada sempre E aí o coitado aqui não leva pro lado pejorativo, mas é aquela carga, aquele peso, aquela coisa terrível que a pessoa carrega. Medo intenso, controle excessivo, tudo isso pode ser sinal de que está acontecendo abuso ou de que aconteceu e a pessoa nunca falou, nunca tratou. Talvez até falou para alguém de confiança, mas nunca buscou apoio para tratar as consequências. Outro ponto aqui e outra pergunta que vem é: como é que o abuso afeta as crianças? Gente, o abuso infantil, ele tem consequências muito devastadoras. Aí no desenvolvimento físico das crianças, no desenvolvimento emocional, psicológico, social, a criança ela vai interagir diferente. A mudança é brutal. Só quem não quiser ver, que não vai ver, porque a criança muda. Imagina uma criança de 6, 7 anos de idade, quando tá ali no fechamento, ali naquele momento não necessariamente, mas no fechamento da formação da personalidade da criança. Aquele momento em que ela está indo para o próximo nível de descobertas da vida dela. A criatividade, a fantasia, a imaginação, toda essa força mental e que envolve de um jeito maravilhoso as nossas emoções. Tudo isso na criança, quando a criança vai expressar tudo isso, colocar tudo isso para fora, ela tem isso bloqueado, cortado, invadido, brutalmente invadido por um abuso. A criança sofre um bloqueio, criança que vai muito mal na escola, criança muito agressiva. Tem várias coisas no comportamento da criança que a gente pode observar, que pode ser decorrência de algum abuso que ela está sofrendo ou que ela sofreu. Então tem aí, e como é que afeta? De maneira muito brutal. Muitos adultos frustrados, reprimidos, muitos abusos que acontecem lá na infância, a pessoa arrasta ao longo da vida. Eu contei uma história para vocês em um dos vídeos que está aqui no nosso canal, para vocês assistirem e escutarem. Uma pessoa que arrastou as dores, as consequências, aquele peso durante 82 anos. Quer dizer, 82 não, gente, porque não aconteceu quando ela não tinha nenhum, né? Até os 82 anos de idade. Aconteceu lá na infância e ela arrastou durante toda a vida. Prejudicou seus relacionamentos, prejudicou a função de mãe, prejudicou tanta coisa. E antes, em algum momento, ela teve coragem de externar, de falar. Mas olha quanto tempo. Outra pergunta é se existe alguma relação entre abuso e saúde mental. Total relação, total relação. Total, total, total. O abuso está totalmente associado a uma série de problemas de saúde mental, incluindo aí transtorno de ansiedade, depressão, transtorno de estresse. Estou engolindo hoje as letras, né? Transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de personalidade. Gente, é terrível. Imagine na infância, a criança sofreu uma invasão, um rompimento. Quando a flor vai para se abrir, você corta. Sofreu antes de se abrir, exatamente. Está naquele processo lindo que é a infância e ela sofreu uma invasão, um rompimento, naquele fluxo que a gente fala, aquele fluxo natural de liberação de ideias, de fantasia, a criança conta histórias, a criança cria e ela junta qualquer tipo de brinquedo, de coisa, de material para brincar. E agora ela já não é ela mesma, ela se confunde com o problema que aconteceu,
ela não sabe direito em quem ela pode confiar. Na maioria dos casos tem uma coisa do segredo, porque o abuso lá na infância, normalmente, em muitos, na maioria dos casos, pelo menos os que eu tenho conhecimento, aconteceu de forma sedutora, não foi aquela violência contra a criança, violência no sentido de ou amarrar a criança, ou... Não, foi naquela coisa da sedução, e foi, sabe, aquela coisa da preferida e tudo mais. Então, a criança, ela se confunde, ela não sabe em quem confiar, ela não confia nela, ela se culpa, mesmo sem ter consciência, ela se culpa. Então, tem uma série de questões que são decorrentes do abuso, uma série. Transtorno de personalidade é grave, tristíssimo. Outra coisa extremamente importante é a ideação suicida, muito presente nas pessoas que foram vítimas de abuso. Muito presente, tristemente presente. Então, o abuso, ele tem um impacto muito profundo na saúde mental da vítima. Muito profundo. Outra pergunta é: quais são os efeitos do abuso a longo prazo? Uau, aí pode incluir problemas de saúde mental, como a gente disse, esses mesmos transtornos aí graves, né? De ansiedade, de depressão, dificuldade de relacionamento, a famosa baixa autoestima, que também era chamado de complexo de inferioridade, a pessoa não se sentir capaz, problemas de confiança, autoimagem negativa, é todo um processo aí que acontece e que a pessoa pode, ao longo da vida, não se realizar, não ter uma vida financeira saudável, não ter relacionamento saudável, continuar nessa vida de permitir abusos. As decorrências são as mais diversas. Eu acabei de dizer, uma mulher só foi falar do abuso que sofreu na infância quando tinha 82 anos de idade. Imagine toda a sua vida carregando esse peso, esse desconforto, essa dor, e lidando com as consequências de arrastar tudo isso para frente. Então, o risco de... Outra coisa importante nesse ponto aqui é o risco de envolvimento em novos relacionamentos abusivos. Eu acho que essa é a parte mais... Não sei se existe uma pior ou mais triste, gente. Não sei se existe, mas essa é terrível. E aí é a parte onde eu falo que a gente se permite abusos. Eu tenho uma amiga, ou mais de uma, que já ficou muito braba comigo quando eu falei que estava se permitindo abuso. Ficou bravíssima. Mas você está se permitindo. Talvez a pessoa não esteja prestando atenção. Não está consciente para a pessoa que ela está se permitindo, mas ela está se permitindo. Ah, mas eu não quis. Tudo bem que você não quer, mas você está se permitindo. Aí aqui é onde entra, gente, esse despertamento, essa tomada de consciência. Essa tomada de consciência. E aí também eu vou dizer pra você, pra gente não ir num lugar de tudo agora estão abusando de mim. Também não vamos pros extremos, porque não é saudável. Mas é pra você prestar atenção. Por exemplo, você se respeita? Você se considera? Você se ama? Você faz esse movimento com você? Porque aí quando a gente faz com a gente, a nossa própria postura, a nossa própria atitude vai obrigar, por assim dizer, as pessoas a fazer o mesmo por nós. A pessoa que se respeita, ela é respeitada. E aí a prevenção do abuso vai requerer, ou a tomada de consciência, assumir a responsabilidade sobre a sua própria vida, vai requerer uma abordagem multifacetada para que você consiga viver esse processo aí de resgate, de reconstrução da sua vida, de resgatar a autoconfiança, de resgatar a confiança em você, na vida, em Deus, nas pessoas, nos relacionamentos, nas suas capacidades, na sua capacidade de trabalhar, de produzir recursos, de viver por conta própria. Para as pessoas que são extremamente dependentes na área financeira, a dependência antes disso ela é emocional. E aí aparece como uma questão financeira, né? Então, essa abordagem multifacetada que vai incluir aí educação, conscientização, apoio, responsabilização dos agressores, criação de políticas e programas eficazes aí por parte dos órgãos competentes, que isso já acontece, gente. Já acontece. Isso existe. Eu mesma, muitas vezes, minha amiga me provocou, amiga, vamos lá, vamos falar sobre esse tema, e eu me acovardei. É uma confissão. É uma confissão que eu faço aqui para vocês.
E eu me acovardei. Na verdade, não estava claro para mim que era isso. Não estava claro. E aí eu fui entrando em contato com todo um movimento, ouvindo história de pessoas e vindo para esse lugar. Então, é importante a gente adotar essa abordagem multifacetada, convidar vocês para começarem assim a entender, a assumir, a se encorajar para fazer o que precisa ser feito com você primeiro. Você precisa ter condições internas e externas para depois lidar com as outras questões relacionadas ao abuso que você sofreu ou que você ainda está sofrendo, tá? Ainda está vivendo. Então é bem importante, aí eu reforço a ideia de colocar limite nos seus relacionamentos, aprender essa coisa de como é que eu me respeito mesmo de verdade, como é que eu me amo mesmo de verdade, como é que eu me valorizo mesmo de verdade. E para fechar tudo isso, eu quero trazer aqui a última pergunta. Eu não sei se tem uma mais difícil, né? Mas porque essa vem com várias respostas, né? Que é, por que é que as vítimas, elas não denunciam o abusador? Por que não denunciam? As razões são diversas. Diversas. As mais diversas vocês sabem. E aí, dentro dessas diversas, eu trouxe algumas aqui pra gente pensar e pra você pensar aí se é o seu caso. Ou qual desses, um, dois, todos, alguns, qual desses motivos é o motivo para você não denunciar? O primeiro é o medo da retaliação. Então, as vítimas, elas frequentemente elas vão ter medo da retaliação do agressor, que pode incluir aí mais abuso físico, mais abuso emocional, mais abuso psicológico. Esse medo ele pode ser mais intenso se o agressor já tiver ameaçado a vítima em algum momento antes, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é a vergonha e a culpa. Imagine você uma criança, vítima de um adulto que te seduziu, que te manipulou, que te segredou coisas, que criou todo um contexto, uma história, fez você entrar na história da cabeça dele. E ainda culpa você porque você cedeu. E eu tô falando de criança, mas adulto igual. Os abusadores masters, eles fazem todo esse enredo com a vítima. Então, e aí você tem vergonha, a culpa e a vergonha caminham juntas aí nesse lugar. Você tem vergonha de ter sido fraca, olha o que alguém me contou. Eu tenho vergonha de ter sido fraca, eu tenho vergonha de ter cedido, eu tenho vergonha de ter me apaixonado por aquela pessoa que estava me abusando. Você tem condição de vencer a vergonha. Você tem condição. Eu afirmo, reafirmo e vou falar para sempre que você tem condição, se você quiser. Se você quiser, você pode superar a vergonha, você pode superar a culpa, você pode superar o medo e você pode superar a dor que você carrega de ter sido ou está sendo vítima de abuso. Você precisa ter coragem. Mas coragem é só um enfrentamento. E com apoio a gente pode ir nesse lugar de enfrentamento. Outro ponto importante é o isolamento social. O agressor muitas vezes ele vai usar táticas para controlar a vítima, né? E aí vai fazer com que ela se sinta sem apoio, com que ela se sinta incapaz, com que ela se sinta fraca. Tudo isso vai acontecer no comportamento dele e vai dar aquela isolada na pessoa. Vai dizer o que é bom para ela, o que não é. Né? Então, esse é outro ponto. Aí eu falei um pouquinho, mas eu trago aqui, que é a questão da dependência financeira. Aí, claro, vai depender ali do contexto, mas se a vítima depende financeiramente do agressor, ela vai ter muito medo, gente. Muito medo de como é que ela vai se sustentar? Como é que ela vai ter acesso a recursos financeiros? Como é que ela... Porque aí aqui entra um ponto muito importante, que é aquele lugar na sua cabeça, onde era para estar sendo desenvolvido todo o seu intelecto, todas as suas faculdades mentais, né? Sua intuição, sua criatividade, a imaginação, tudo isso que faz a gente cocriar, tudo isso que faz a gente entregar o nosso talento, todo esse desenvolvimento, estava embotado por uma dor. Uma não, né? Eu tô falando uma, mas
um conjunto de dores ali, de crenças malditas que você carrega sobre você, de não merecer, de não pertencer, de se culpar e por aí vai. E aí essa dependência que ela é emocional aparece ali como financeira, porque você não se sente capaz, você não se desenvolveu, ou talvez até você tenha se desenvolvido um pouco, mas a pessoa fez você acreditar que você não era capaz, não. Isso vai exigir de você um esforço para você dar conta de dar esse passo. Mas eu vou dizer para você que com apoio é possível. Sem apoio, pouco provável, mas com apoio, muito, muito possível. Outro ponto importante são as ameaças de violência que esse agressor pode fazer em relação à vítima, né? E aí, ou contra as pessoas que ela ama, porque isso é muito, infelizmente, é muito real e muito presente. Então ele vai dissuadir essa vítima, né, esse agressor, vai incutir na cabeça dela um medo muito grande, porque vai colocar a sua segurança ou a segurança das pessoas que ela ama em risco. Outro ponto aqui que eu quero destacar, que é a descrença na justiça. Tem muita gente que não confia na justiça, no sistema de justiça criminal, nas instituições, tem medo de não ser levado a sério ou de não receber justiça. Aí eu quero dizer para vocês assim, a justiça faz o papel dela. Aí a minha pergunta para você que foi ou é vítima e não confia na justiça, a minha pergunta é, você quer que a justiça faça a justiça ou você quer usar a justiça para se vingar? O nosso desejo natural quando a gente é ferido é se vingar, não é fazer justiça ou perdoar ou qualquer coisa, é se vingar. Se vingar. Então, muita gente perde a vida, se ocupa em fazer tudo para se vingar do agressor. Você está gastando mais vida com ele. Mais vida. Desde que a justiça faça o trabalho da justiça. Desde que a justiça faça o trabalho da justiça. As instituições funcionam. Funcionam. Todo sistema é falho, mas funciona. Você vai fazer a sua parte de cuidar de você, de tratar, de colocar limite, de proteção, tudo que for necessário. E viver o seu processo de recuperação, de restauração. E deixar com a justiça o papel que é dela. Outro ponto importante isso é terrível, gente. Que é a culpa que você sente pelo agressor. Olha só o nível que a gente chega. Da vítima sentir empatia pelo agressor, né? Especialmente se tiver um relacionamento, se tiveram ou se tem um relacionamento próximo. E relutar em denunciar o abuso porque tá com medo de prejudicar o agressor, de destruir o relacionamento. Eu não queria trazer nenhuma história, mas eu vou contar uma história breve. Uma conhecida que entrou num relacionamento, nesse jogo de sedução, e a coisa era abusiva. E aí foi um tempo nesse processo, e ela sabia que era abusivo. Ela contava os pedaços, contava as histórias, e era visível que era abusivo. E aí, nesse processo todo, aquela história de se apaixonar pelo agressor, e ela não conseguia sair disso. Ele seguiu a vida, eles não tinham um relacionamento social, assumido, declarado. Era um relacionamento segredado e abusivo. Mas nessa coisa de seduzir, de manipular e todo esse processo. Ele seguiu a vida, se casou, constituiu família e de vez em quando continuava a história ali. Fora daquela vida, entre aspas, normal que ele tinha, ele continuava. E por que ela continuava? Sozinha, socialmente, sem condição de se relacionar, nem vou dizer saudável, mas de se relacionar com outra pessoa, tinha um apego. Aí aqui cabe bem trazer essa história, porque denunciar, sem chances. Imagina que eu vou estragar uma família. Mas e sair disso? E aí o incentivo era, sai disso. Vai se tratar. Vai cuidar de ti. Então,
tem vários contextos em que isso acontece, dessa empatia, e até dessa culpa. Como é que eu vou destruir a vida de outra pessoa? E a sua vida já não está destruída o suficiente, não? Aí outro ponto aqui, que é a minimização do abuso, que também eu vou dizer que está meio próximo disso, que é quando a vítima ela minimiza a gravidade do abuso, porque ela se convenceu de que não foi tão ruim assim, que tem outras pessoas com problemas piores. Quem reluta em tratar e denunciar e tratar o abuso, muitas vezes passa por esse lugar. Não, eu consegui tocar minha vida. Tocar a vida não é a mesma coisa que viver, que se realizar, que se alegrar mesmo, que ter leveza na alma, que viver mais confortável dentro da própria pele. E outra coisa, outro ponto bem importante pelo qual as pessoas não denunciam é por falta de provas ou de testemunhas, porque é claro, gente, os abusos ele acontecem no privado, sem testemunhas, sem evidências físicas, e é difícil às vezes a vítima ter como comprovar que isso aconteceu. Esse é um ponto, eu vou até dizer plausível. Eu vou até dizer plausível. Mas a justiça vai saber como tratar com você. E aí, por último, eu quero trazer que a coisa da manipulação psicológica que o agressor utiliza, né, em relação à vítima, convencendo de que a culpa é dela, de que ela merece esse tratamento que ela está recebendo, faz com que a vítima duvide dela mesma, duvide da sua capacidade para qualquer coisa na vida. E cria nessa relação uma dependência muito grande. Então, falar sobre todas essas coisas é difícil, trazer esse despertamento é desafiador, mas nós vamos falar. Nós não vamos mais silenciar. Nós estamos aqui para romper mesmo com esse silêncio, para quebrar o silêncio dessa dor que você arrasta ao longo da sua vida e faz você ficar aí, nesse lugar sofrido, profundamente sofrido e doído. Nós vamos, eu espero que nós tenhamos respondido aí essas questões comuns e difíceis sobre o abuso, sobre a dificuldade que a gente tem de simplesmente perguntar, de querer saber, de conversar com alguém, de denunciar, o que fazer, né? Então eu espero que a gente tenha conseguido fornecer insights úteis, perspectivas importantes para vocês sobre esse assunto delicado, né? Que a gente conversa por aqui. E lembrar vocês de que o abuso ele é inaceitável. Em qualquer forma que ele se apresentar, ele é inaceitável. E é o nosso dever coletivo, tratar, despertar, cuidar, apoiar e incentivar qualquer pessoa que foi ou que está sendo vítima de abuso a procurar apoio profissional e sair desse lugar. É possível. É possível, acredite. E você não está sozinha. Nós estamos juntas aqui. Se você quiser, clica embaixo aqui na legenda desse vídeo, que tem um link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde várias mulheres já estão lá. E a gente vai dando todas as informações e a partir da próxima semana nós vamos ter 3 encontros exclusivos, fechados, só para quem estiver lá no grupo, para a gente conversar sobre as histórias de vocês. Para a gente começar nesse caminho de incentivo da fala para vocês trazerem, para trazer pergunta, para trazer as histórias, o que vocês se sentirem confortáveis para trazer e a gente ouvir e a gente conversar sobre isso. A gente vai continuar nessa jornada pelo fim do abuso.